Bem-vindo a mais uma videoaula Matemática Simples. Na videoaula de hoje vamos analisar gráficos em estatística. Então vamos começar a ver aqui alguns conceitos e vamos analisar mais gráficos associados aos dois diferentes tipos de variáveis quantitativas com que habitualmente se trabalha na área de estatística. Temos primeiro os gráficos de barras, que são associados às variáveis discretas. Se bem se recordam, as variáveis discretas eram aquelas que apenas assumiam um número finito ou infinito numerável de valores. Estamos aqui a falar do número de carros de uma família. Portanto, as barras, regra geral, vêm igualmente espaçadas. Têm, claro que cada barra corresponde a uma certa categoria e a altura de barra está associada à frequência absoluta, à frequência relativa ou até as acumuladas também podem aparecer aqui. Normalmente convém também colocar legendas para o eixo dos X e para o eixo dos Y e a indicação da fonte da informação. A seguir, temos também, menos comum, alguns professores não chegam a falar disso, alguns manuais não falam muito deste tipo de função, a chamada função cumulativa dos dados discretos, que no fundo é uma função que hum, tem este aspecto aqui aos patamares, o seu gráfico tem este aspecto aos patamares, onde estão registadas a soma das frequências absolutas ou das frequências relativas, no fundo, acaba por ser um gráfico associado mais às frequências acumuladas. Já vamos fazer um exemplo disto, mas só para vos explicar como é que isto normalmente é organizado. Este primeiro valor é o primeiro valor que a variável discreta assume, depois aqui já estará entre o segundo e o terceiro valor, entre o terceiro e o quarto, por aí fora. A primeira, e isto é sempre assim, o primeiro valor que aparece aqui é zero, e depois estas vão sendo as frequências, que tanto podem ser absolutas como relativas. Atenção que aqui, quando estamos a falar destas somas, são para as não acumuladas ainda. No fundo, isto acaba por dar as frequências acumuladas. Hum, já vamos tornar isto mais claro num exemplo, mas no fundo o que nós estamos a fazer é somar todas as frequências anteriores ao último valor que aparece aqui no nosso intervalo. No fundo, ela vai ficar com este aspecto aos patamares crescentes, esta função, aos degraus, cuja altura de cada um dos degraus tem a ver com a frequência associada ao valor em causa. Portanto, no fundo, já acontecia isto quando também construíamos as tabelas de frequências, não é? A diferença entre duas frequências absolutas, entre duas frequências acumuladas consecutivas davam a frequência absoluta que lhe corresponde. Portanto, no primeiro exercício é só para representarmos isto, este conjunto de dados com um gráfico de barras, portanto, não temos que calcular aqui frequências nenhumas. Mas podemos aqui fazer mais ou menos isto. Isto, claro, com papel quadriculado fica logo com outro aspecto. Temos o 0, temos o 1, o 2, o 3 e o 4. Podemos andar aqui de 2 em 2 no eixo dos y, 2, 4, 6, 8, 10 e 12. E fazemos agora as barrinhas. Vou puxar isto aqui um bocadinho para trás, porque uma das barras vai ficar ali sobre o eixo dos y. Temos aqui uma altura de 12 para a primeira barra. Depois temos uma altura de 8. Se quiserem até depois colocar, esta barra ficou horrível. Se quiserem colocar a altura de cada uma das barrinhas, ainda ajuda a quem está a ler. Este gráfico, o 10, o 4 para o 3 e o 6 para o 4. Só meter aqui os valores. Pronto, esta primeira linha era só para fazermos isto. Quanto à função cumulativa, vamos fazer a expressão da função cumulativa e até também vamos fazer o gráfico, embora eles aqui não peçam. Portanto, os valores que esta variável assume são o 0, o 1, o 2, o 3 e o 4. Então, se bem se recordam, os valores que vão aparecer aqui é o 0, aqui será o 0 e o 1, aqui será o 1 e o 2, por aí fora, até chegarmos finalmente aos valores maiores do 4. Portanto, no nosso caso, e até podemos aproveitar para meter aqui a frequência absoluta acumulada. Temos aqui 12, 20, 30, 34 e 40. Portanto, a nossa função cumulativa vai ter mais ou menos o seguinte aspecto. Vamos meter aqui n de t. Normalmente é a letra que é utilizada, já agora. O n grande de t é para as frequências absolutas. E no caso das frequências relativas, costuma-se utilizar o f de t ou f de x. Aqui podemos utilizar o f de x. Vamos utilizar como incógnito o x. Portanto, vamos primeiro definir os 5 ramos daquilo que estão aqui deste lado, 5 ou 6, porque ainda temos mais um valor. Portanto, temos, para o primeiro ramo é antes do zero, está bem? Como está aqui, valores inferiores a zero, e depois são sempre, os próximos valores é entre zero inclusive e 1 exclusive.
Próximo, um exclusiva, um inclusiva, dois exclusiva. Próximo, dois incluindo, três não incluindo. Penúltimo, entre 3 e 4, incluindo o 4. E para o último é que metemos o maior do 4. E aqui, das duas, uma. Ou vocês aproveitam e metem já estas frequências todas, no fundo é isto que nós vamos definir ali, são as frequências acumuladas, ou então um bocadinho como está ali na definição da sebenta. O primeiro é para 0, o segundo é para 12, o segundo é 12 mais 8, o outro é 12 mais 8 mais 10, mas isto, claro, são as frequências acumuladas, está bem? 12 mais 8 mais 10 mais 4. E o último será o 12 mais 8 mais 10 mais 4 mais 6. Epá, mas podemos já colocar os valores, está bem? Escusamos andar aqui a introduzir estas somas todas na por cima quando nós já fizemos as frequências acumuladas. No fundo é um gráfico que tem a ideia subjacente a ver com as frequências acumuladas. E agora podíamos fazer, mais ou menos, aqui com uma escala, isto vai até 40, podemos andar de 10 em 10, mais ou menos, 10, 20, 30, 40, normalmente com papel quadriculado isto fica logo muito melhor. Primeiro, vamos desde antes do zero, a função é sempre igual a zero. Temos aqui uma bola aberta. Depois entre 0 e 1, desculpem, falta-me aqui ainda definir o eixo do x. 1, 2, 3, 4 e aqui, claro, o zero. Depois, entre 0 e 1, inclusive no zero, a função é igual a 12, há de estar mais ou menos por aqui. Se quiserem, meto aqui a altura do patamar. O próximo, entre 1 e 2, incluindo o 1, por isso é que fechamos a bola do lado esquerdo. Isto é sempre com estes degraus, com as bolas fechadas do lado esquerdo. Aqui vale 20. Entre 2 e 3, ela vale 30. Depois é o 34, que está mais ou menos aqui um bocadinho abaixo do meio, mais uma vez, fechado de um lado, aberto do outro, e depois a partir daqui ela é sempre igual a 40. Ok, isto é a função cumulativa, portanto, não era pedido aqui os gráficos, mas de qualquer das formas isto está aqui. Já agora uma notação, que acho que não falei na última aula, hum, normalmente nos livros as frequências absolutas costumam vir representadas com NI minúsculo, as frequências absolutas acumuladas costumam vir com NI maiúsculo, as frequências relativas normalmente vêm com FI e as frequências relativas acumuladas vêm com FI, mas o F é maiúsculo. Isto é a notação que, regra geral, são utilizadas nos manuais. Pá, pode vir com formas diferentes, podem os vossos professores fazerem de forma diferente, portanto, tentem ir um bocadinho ao encontro daquilo que está a ser feito. Ahm, e agora vamos ver os gráficos para as variáveis contínuas. Um, Aqui está mencionada a regra de Sturges para aplicar, para agrupar os dados em intervalos. O que é que esta regra mais ou menos diz? Cria aqui uma espécie de um procedimento para conseguirmos nós definir os intervalos onde vai ficar organizada a nossa amostra de dados contínuos. Agora, dados contínuos assume normalmente valores, um número infinito não numerável de valores, normalmente tem a ver com casas decimais, são muitos valores distintos, portanto já não se organiza ponto a ponto, mas sim, normalmente organiza-se isto por intervalo. E aqui estou a explicar mais ou menos como é que se constrói esses mesmos intervalos, se tivermos, por exemplo, dados como estes aqui, que estão todos organizados por ainda não estão organizados por intervalo. Portanto, a primeira coisa que se faz para aplicarmos esta regra de Sturges, vamos já resolver um exemplo, é descobrir o menor valor k, de tal maneira que o 2 levantado a k é maior do que o n, em que o n é o número de elementos da amostra. Ou seja, por exemplo, aqui que a amostra tem 20 elementos, tem a altura de 20 jogadores de basquete, o n é 20, então eu vou tentar descobrir qual é o menor número natural, este k é um número natural, de tal maneira que o 2 levantado a k é maior do que 20. E podem ir fazendo experiências. 2 levantado a 1 é 2, 2 levantado a 2 é 4, 2 levantado a 3 é 8, 2 levantado a 4 é 16, já estamos muito lá perto, e o 2 levantado a 5 dá 32, é que é o valor que nós andamos à procura. Portanto, tem que ser o primeiro número que ultrapasse, que de tal forma daquele 2 levantado a k é maior do que 20. Como 2 levantado a 5 é igual a 32, que é maior do que 20, então vamos ter k igual a 5, ou seja, temos 5 intervalos. E depois a seguir temos que descobrir qual é a amplitude desses intervalos. Depois de sabermos o número de intervalos, descobrimos a amplitude. Ora, a amplitude. Aqui já agora podia ser maior ou igual, está bem? Eu ali meti maior. Deixem-me só corrigir este pequeno detalhe,
aqui pode ser igual, não é o caso, aqui não temos esse problema, porque o 16 era inferior e depois o 32 era logo superior. Ahm, a amplitude do intervalo é normalmente um valor aproximado desta fração que aqui está. Portanto, fazemos a diferença entre o máximo e o mínimo da nossa amostra e dividimos pelo número de intervalos que calculamos no exemplo anterior, no passo anterior. Portanto, a amplitude aqui será o maior valor, que é 207, menos o menor valor, que é 168. Acho, deixa-me ver se eu descubro aqui o valor, está aqui. Tudo a dividir por 8, está bem? Eu até já tenho aqui a continha feita. Fazemos o 207 menos o 68, o 168. Posso fazer aqui novamente. 207 menos 168 dá isto. Dividimos por 5 e dá-nos 7,8 de amplitude. Opa, vamos arredondar isto para não estarmos aqui com estas casas, com tantas casas decimais. Aliás, aqui até se pede para arredondar isso às unidades. Vamos fazer a nossa amplitude a valer 8. E assim já conseguimos agrupar por intervalos a nossa amostra. Então, como é que vamos agrupar isto? Vamos começar com o menor valor da que a amostra tem, porque eles aqui não dizem onde é que começa o intervalo. Em algumas perguntas eles dizem, pá, queremos amplitude, não sei o quê, com os intervalos a começar a um determinado valor, com o limite inferior. Aqui não, estamos a construir tudo de raiz. Portanto, o primeiro intervalo começa no 168 e, como a amplitude era 8, acaba no 176. E vamos construindo assim todas as nossas classes, todos os nossos intervalos. 176, vamos ao 184, depois já vamos fazer as frequências absolutas. Depois, 184, vamos até ao 192, estamos quase a terminar, recordem que eram 5 intervalos. Depois o 192 até ao 200 e finalmente o 200 até o 208. Ora, o primeiro intervalo vai incluir aqui este 175. O 176, atenção, os intervalos normalmente são fechados do lado esquerdo e abertos do lado direito. O 176 ainda não entra neste intervalo, mas vai entrar o 168 de há pouco e o 172. Deixem-me só ver se há aqui mais algum. 170 não há aqui mais nenhuns, nem 160. Ah, está aqui este 175, estava-me a escapar. Portanto, temos, esta classe terá 5 elementos. Depois, no final, confirmem, para ver se está tudo certinho. Eu vou riscando, que é para ter que olhar para menos valores. Se forem riscando um a um, é mais fácil para depois confirmarem se tem tudo bem. O próximo temos um elemento, isto não conta, dois e mais nenhum. Não estou a ver aqui mais nenhum. Tenho dois elementos, deixa-me confirmar se há aqui mais algum. Não, o resto anda nos 190. O 185 também está fora, assim como o 188 e 189. Ok, para já aqui temos dois. Vamos ao próximo. Próximo intervalo temos o 1, 2, 3 e 4. Já estamos com 10 elementos. Deixa-me só ver se não faltou aqui nenhum. Não me parece. Vamos ao próximo intervalo entre 192 e 200, sem incluir o 200. Então, ali falta-me um valor, agora é que eu estou a ver. Faltou-me este 190. Então aqui são 5. Próximo, 192 até 200. 1, 2, 3, 4. E creio que não temos aqui mais nenhum. A vantagem de fazer com este método é que depois no final conseguimos, se faltar, se sobrar algum, é porque faltou meter em algum intervalo. E o próximo, entre 200 e 208, temos aqui 1, 2, 3, 4, 5. Vamos só confirmar aqui a solução. 4, 2, 5, 4, 5, está ótimo. Eu acho que este método de ir riscando um a um é mais seguro, que ainda há pouco me esqueci ali de um valor e ele depois saltou-me à vista quando comecei a ver para o intervalo seguinte. Podemos agora aqui fazer todas as frequências. Podemos fazer as frequências relativas, podemos chamar de FI, como eu vos mencionei há pouco. Aqui o total dá 20 elementos, então se fizerem 4 a dividir por 20 dá 0,2 ou 20%. Aqui dá 0,1, aqui dá 0,25, aqui dá 0,2, aqui dá 0,25. Claro que o total disto tudo tem que dar 1. E depois podemos fazer os maiúsculos, as acumuladas, não é? Aqui dá 4, 6, desculpa, este 4 está esquisito, 4, 6, 11, 15 e 20. Claro que estes dois valores têm que coincidir, se recordam da última aula. E o próximo, 0,2, 0,3,
0,55, 0,75 e 1, como seria de esperar. A última frequência também dá igual a este valor, só para confirmar aqui. Está tudo ótimo. Vamos falar agora dos gráficos normalmente associados a estas variáveis. Estas variáveis contínuas normalmente têm um histograma associado. Não confundam o histograma com gráfico de barras, até porque o histograma normalmente tem as barras coladas umas às outras por causa dos intervalos e o histograma está associado aos dados contínuos. Portanto, aqui nós podíamos perfeitamente fazer qualquer histograma para qualquer uma destas classes. Portanto, acho que não vale a pena estarmos a fazer este exercício do histograma, porque já perceberam que é muito semelhante ao gráfico de barras, com esta pequena nuance das barras estarem, de regra geral, juntas. Quando é que elas não estariam juntas? Por exemplo, tivéssemos aqui uma classe com 0 elementos. Tá bem? Aí já tínhamos que deixar esse espacinho. Portanto, podia haver uma barra com altura 0. Depois, também se fala de função cumulativa, mas no fundo é pegar nos gráficos de barras, desculpem, no histograma associado, por exemplo, às frequências acumuladas e juntamos os topos dos lados direitos das nossas barrinhas e juntamos estes pontinhos todos, está bem? É assim que se faz a função cumulativa. Aqui não precisamos nos estar a preocupar em fazer a expressão analítica, até porque fica muito complexa, porque tínhamos ali uma data de pequenos segmentos. Mais uma vez, alguns manuais nem sequer é mencionado a função cumulativa. Agora, uma função que aparece sempre, e esta normalmente associada a variáveis discretas, é o tal diagrama de caule e folhas. Também pode vir nas contínuas, claro. Aqui temos um exemplo de uma amostra com também ela 20 elementos. E quando organizamos isto num diagrama de caule e folhas, o que colocamos é o caule, por exemplo, aqui do zero, tem a ver com todos os números que aqui estão, cuja casa das dezenas é um zero. Portanto, no fundo, são qualquer número que aqui esteja abaixo de 10. Portanto, temos aqui o 5, o 7 e o 8, que são estas folhas que aparecem aqui. E agora podíamos replicar o mesmo procedimento para o próximo caule, que será o caule do 1, que vai ter o 12, o 10, este 16, este 12, este 16, todos colocados por ordem. Deixem-me só rodear os números que nós vamos colocar ali, para vocês verem como é que eles ficam depois organizados. Portanto, temos estes elementos todos, o 10, o 11, temos dois 12, um 14, dois 16, estão ali, e um 18. Então, organizamos isto em que o caule é apenas a casa das dezenas e as folhas serão, neste caso, a casa das unidades. Atenção que depois à amostra, por exemplo, se fôssemos para fazer um gráfico destes para as alturas dos jogadores de basquete, já teríamos que ter, por exemplo, começávamos com 160 e depois aqui é que metíamos a última casa. Portanto, no fundo, o caule tem todas as casas do valor que estamos a considerar, exceto a das unidades. E mais uma vez, depois não pode vir com casas decimais, mas regra geral vem com este aspecto. Portanto, e organizávamos isto por valor associado, neste caso, para esta amostra dos 20 elementos, com os valores associados às casas das dezenas aqui e aqui às casas das unidades. Claro, convém que estejam por ordem crescente. Portanto, no fundo, dá-nos uma espécie de aspecto visual. Isto faz lembrar um bocadinho o gráfico de barras, porque podíamos pensar, ou um histograma neste caso, teríamos imaginem que queremos fazer aqui um histograma, mais ou menos que esteja associado a este diagrama de caule e folhas. Podíamos andar com os intervalos de 10 em 10, 10, 20, 30, 40 e ainda do 40 para o 50. Desculpem, faltou-me aqui um bocadinho de espaço, vai ficar um bocado mais apertado. E o gráfico isto pode ir até 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Acho que tem 8 elementos este aqui. Ok. Entre 0 e 10 temos, sem contar com o 10, está bem? 10 é exclusiva, temos 3 elementos. Entre o 10 e o 20 temos 8 elementos. Então estão aqui. Entre o 20 e o 30, a exclusiva é no 30, temos 5 elementos. Entre o 30 e o 40 temos 13, e pronto, isto ficou assim um bocadinho manhoso, mas estão a perceber a ideia. Portanto, no fundo, faz lembrar um bocadinho uma versão quase que horizontal deste histograma, não é? Só que com a vantagem de podermos observar um a um todos os nossos valores. Portanto, este é um diagrama de
caule e folhas, que nos permite uma espécie de uma reorganização dos nossos dados, até que dá uma noção de, por exemplo, se os valores estão muito concentrados numa determinada casa das dezenas, por exemplo, aqui nota-se que a casa do 10, entre 10 e 20, temos ali uma enorme concentração de valores, eles dispersam-se um bocadinho mais pelas outras casas, os 40 só temos uma observação, que é o tal, está aqui o valor, onde é que ele anda? Acho que está em 41, que está aqui. Portanto, dá-nos logo essa percepção sem termos que olhar para uma nuvem de valores. Essa é a vantagem deste diagrama. Pronto, e esta era a minha intenção para a aula de hoje, falar um bocadinho destes gráficos. Epá, há mais gráficos em estatística, claro que sim. Temos os gráficos circulares, também podem ser utilizados. Estes já exigem transferidor, um compasso, umas regras de três simples para calcularmos amplitudes. Existem também as pirâmides, existem outras formas de representar dados em estatística, embora no que diz respeito ao programa do 10º ano, estes serão os gráficos mais interessantes aqui e mais utilizados. Em alguns exercícios vão-vos pedir para vocês construírem os gráficos, noutros é ao contrário, dão-vos os gráficos e pedem para analisar os resultados obtidos e a partir daí tirar certas informações. Nas próximas aulas vamos começar a olhar para as medidas, quer de localização, quer de expressão, associadas aos diferentes tipos de amostras que surgem em estatística. Espero que esta aula tenha sido clara para vocês. Pratiquem agora um bocadinho disto para consolidar estes conceitos. Caso queiram colocar alguma questão ou estejam interessados em obter a nossa sebenta, entrem em contacto com o meu canal no YouTube. Muito obrigado. Até breve.